Olá, boa tarde, pessoal. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, no nosso primeiro vídeo do Evolua, onde eu vou trazer um pouco, alguns comentários sobre este livro que eu estou lendo, que é O Casamento Não Vem Pronto, Se Constrói, de Josué Gonçalves. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou iniciar trazendo alguns pontos que eu achei interessante, para que a gente possa refletir um pouco sobre essa questão do casamento, né? Então, alguns pontos aqui eu achei interessante nesse livro, e um deles ele traz uma introdução, né? Ele vem com uma introdução e ele coloca, primeiro ele faz um apanhado geral do que seria essa construção da família, né? Como é que funciona essa construção da família. Então ele diz que o marido não vem pronto, a esposa não vem pronto, os filhos não vêm pronto, né? Ninguém vem pronto. Aí, em um dos pontos aqui, ele coloca que a mãe do seu marido o mimou e não treinou para ser solidário no lar, né? Então, assim, eu penso por este lado e penso também no outro lado, né? Eu penso no filho que não foi orientado, que ele foi mimado pela mãe, e penso no filho que não teve o acompanhamento da mãe. E a mesma coisa pode acontecer com a esposa, né? Ou foi uma esposa mimada demais, ou foi uma esposa que, no caso, quando era filha, né, quando foi criada, ela não teve todo o suporte da mãe, né? Ela foi criada de uma forma que não houve limites, né? Não houve orientações para aquela filha, né? Então, assim, que ser humano foi construído ali naquele momento? Então, a partir dessa construção, né, ela vai implicar, essa construção desse indivíduo na sua infância vai implicar lá na frente alguém vai ser afetado por aquela família que foi constituída, né, lá atrás. Tem outro ponto que ele coloca aqui, que no início, né, logo no primeiro capítulo, que ele diz que a jovem esposa, ela nunca está totalmente pronta para ser esposa, ser auxiliadora e mãe, né? E sobre isso, há muito tempo, desde que eu acompanho o pastor Josué Gonçalves, que eu venho pensando nisso, né? Que eu digo, poxa, realmente, as pessoas deveria haver um treinamento para casamento, né? Para todo tipo de relacionamento que a gente começasse no mundo. Acho que para tudo deveria se ter uma orientação, né? Mas assim, a estrutura da nossa sociedade, infelizmente, principalmente no nosso país, não permite isso, né? Mas seria muito interessante, seria muito bom se a gente pudesse ter essas orientações, né? Aí também ele coloca aqui que cada filho ele tem uma personalidade, um modo de ser e de reagir à vida, né? Então ele vai trazendo ali alguns pontos, né, em que ele mostra o cenário da família em si, como é que está aquela família, como é aquela família constituída, né? Ele faz uma leitura do que pode ser aquela família que está ali vivendo, né? Ele faz esse apanhado e depois ele vai falar um pouco dos princípios, né, que deveriam existir para que essa família se organize. Então, ele disse, e assim como em uma construção de uma casa, de um prédio, do que seja, né? Os fundamentos da palavra de Deus, da aliança, os fundamentos do companheirismo, os fundamentos da graça, da tolerância e da proteção são forjados em solo firme e profundo, né? Então precisa-se ter esses fundamentos. Veja quanto é importante, né? Se houvesse, claro que não tem, nem toda família tem essa questão desses fundamentos da palavra de Deus, né? De aliança, de ter um companheirismo, da graça, né? Na maioria das vezes as pessoas casam nem pensam nisso, da tolerância, pensar em tolerância, em proteção, não, né? Que é o grande erro que a gente tem aprendido já há muito tempo, tem muitos pastores que falam que é um erro a gente casar se apoiando a nossa felicidade no outro, né? A gente casa pensando nisso, ser feliz. Então a gente está sempre pensando na gente. Ninguém vai casar pensando, eu vou ter que ser só tolerante, né? Na proteção. Então, ninguém pensa nisso quando vai casar, né? Que é um grande erro. Então,
Aí ele coloca aqui que as paredes elas são erguidas enquanto os dois se relacionam e compreendem seu lugar dentro de um plano divino. Então existe um plano divino para esse compromisso, né? E que muita gente não pensa nessa questão, a gente não está sendo direcionado para essa questão, a gente não foi orientado com relação a essas coisas, né? Então, ó, paredes erguidas, eu acho isso muito interessante, né? Porque se estamos construindo um lar, as paredes, elas estão sendo erguidas, paredes estão sendo erguidas. E como é que você vai construir a sua, como é que será essa sua casa no final de tudo, né? Será uma mansão? Será uma casa que depois ela vai desabar? Como é que a gente está construindo isso, né? Já que estão sendo construídas paredes, né? Os dois eles se relacionam, que exista uma relação, mas aí a gente, infelizmente, muitas vezes essa relação acaba. A gente se relaciona quando namora, na maioria das vezes, né? Mas depois que a gente está casado, parece que acaba a questão de relação, porque cada um começa a perceber que o outro está preocupado consigo e eu estou preocupada comigo, e aí a gente não há mais relação, né? E tem até pessoas que fazem acordo, ó, tu faz o teu aí, eu faço o meu daqui, e a gente fica aí, a gente tá casado, mas assim, cada um tem que pensar no que tá bom para você. Então tá confortável para mim, beleza, eu vou fazer o meu, você vai fazer o seu, né? Existem sim relacionamentos dessa maneira, né? E também compreender o seu lugar dentro desse plano divino. Qual é o seu lugar? Qual é o seu papel dentro de um plano divino? Se você realmente acredita dessa forma, né? Se existe uma base bíblica, né, para você, se você se baseia na palavra de Deus para que seu casamento ele cresça, ele evolua, né? E aí é como tijolos bem presos com o cimento do amor. Ó, cimento do amor, o cimento serve para ligar, né? Então amor é isso, né? Essa questão, essa ligação que vai sendo construída, né? Então a gente vai aprender na arte da comunicação inteligente. Precisa haver uma comunicação inteligente, porque a gente sabe que no casamento o que mais se peca é na questão da comunicação. É horrível, eu tenho ainda aprendo muito nessa questão de comunicação, ainda apanho muito com relação à comunicação, a conversar, né? Porque na questão da comunicação, ela precisa ser uma comunicação inteligente, né? E aí, assim, gente, para cada pontinho desse que eu tô falando aqui, eu acho que valeria um vídeo para falar sobre cada coisa dessa, assim, detalhadamente. Mas como eu tô só resumindo o que é que o pastor José Gonçalves, ele coloca aqui nesse livro, né, que ele vai colocando, para quem não teve ainda a oportunidade de ler, né? E aí, ó, essa comunicação inteligente vai se descobrindo como resolver suas diferenças de um modo produtivo e edificante. E eu achei muito interessante isso, porque você, na comunicação inteligente, que muitos casais não querem ter essa comunicação, quando vem o conflito, que vem um problema, a gente evita até conversar, dialogar, porque a gente não parece que não tem maturidade para parar, conversar e dizer, ó, onde é que está errado? Está errado aqui, está errado nisso aqui, vamos consertar. Então, isso é uma comunicação inteligente. E é nessa comunicação inteligente, né, não é comunicação egoísta, que a gente consegue resolver as nossas diferenças de um modo produtivo e edificante. Um vai percebendo a diferença do outro nessa comunicação. Essa comunicação é importante por isso, porque é lá onde a gente consegue ver as fragilidades, as dificuldades do outro, né? Isso torna-se a conversa produtiva, porque aquilo que eu errava antes, eu não vou mais errar na próxima vez que a gente tiver que entrar em algum conflito, né? Eu já vou conseguir saber a dificuldade do outro, né? A fragilidade do outro. Então eu já vou evitar tocar nessa parte, já vou conduzir a coisa de outra forma, né? E isso vai ser também edificante, né? Depois ele fala da chegada dos filhos, esse passo da chegada dos filhos, que ele fala que amplia uma construção, a construção, aquelas paredes que ele fala, essa construção ela vai sendo ampliada como quartos coloridos e atrativos. Então as crianças é como aqueles quartos depois, acho que é o acabamento, que você está rebocando e você vai escolher as cores, é aquele quarto colorido, aquele quarto atrativo, né? A preparação dos cômodos precisa de flexibilidade. Então é aquela coisa de assim das decisões, né? A flexibilidade é com relação às decisões. Quando a gente vai definir as cores que vai pintar a casa, as paredes, a cerâmica que vai colocar, precisa existir uma flexibilidade, não é isso?
e a firmeza de um amor disposto a servir, a ceder, né? A estar ali, a pensar no outro. Então alguém tem que ceder, ou os dois têm que entrar em um acordo que vai ficar legal para ambos, né? Então ele fala sobre essa questão, tá? Depois, outro ponto que eu achei interessante aqui, que ele colocou, né? Que é o desafio da construção de um casamento. Então ele diz que diariamente, nós precisamos responder com graça, acertar os ponteiros, cuidar do outro, comunicar de modo agradável e eficiente, pagar contas, controlar orçamentos, cuidar e educar os filhos, decidir quanto tempo será investido no cônjuge, esse momento é importante, quanto tempo nas crianças vai precisar investir e qual parte da semana será dedicada à obra de Deus. Então, ele aborda essas questões, né? A essa fórmula geral chamamos de princípios. Então, eu entendo que a gente só consegue seguir isso, porque eu tenho certeza que muita gente que possa assistir esse vídeo vai dizer: ai, que besteira, que bobagem, que nada, isso é papo, né, de crente, papo de negócio de Bíblia, lá, e assim, ninguém é escravo de ninguém, eu não sou obrigado, né? A gente escuta muita coisa, né? Então, realmente só consegue seguir essas coisas quem tem princípios. E eu diria, não seria só princípios bíblicos. Se tiver, é muito bom, maravilhoso. Mas quem tem princípio ético, que pensa no outro, que não é egoísta, claro que sempre a gente vai querer fazer o bem para o outro, a gente vai querer sempre deixar o outro bem. E aí, deixando o outro bem, a gente também se sente bem, o outro também vai querer que a gente nos ver bem e vai querer nos agradar. Então, é uma troca, né, com relação a isso. Então, esses são os pontos onde o pastor Josué Gonçalves, nesse livro, ele aborda, né, essas questões, tá certo? Então, se isso faz diferença para você, se isso é válido para você, então vale a pena você curtir, você seguir e também compartilhar com outras pessoas que você sabe que possam estar passando por algumas dificuldades, que precisa evoluir, né? Porque a gente está aqui com esse propósito de cada dia mais a gente poder aprender, cada dia mais a gente seguir de uma forma melhor, né? E principalmente agradando a Deus. Então, evolua.